Queridos, bom dia. Esse mês, né, a gente tem um olhar um pouco mais detido para o sofrimento mental, né, por Setembro Amarelo. Eu, como psicólogo, tenho um olhar mais específico para isso. Então, eu quero conversar com vocês num texto que eu acho que ele é muito rico em vários desdobramentos, Então, é Mateus 7, de 1 a 6. Por mais contraditório que possa parecer, ou não, nós cristãos somos conhecidos como pessoas preconceituosas e intolerantes. Muitas vezes chatos, por ficar apontando erros em sequência, pouco acolhedores aos sofrimentos da sociedade e das pessoas. Somos, inclusive, conhecidos como pessoas que promovem sofrimento, né? A igreja, né? Estou falando de indivíduo, não, estou falando de coletividade. Apesar de sermos também reconhecidos como aqueles que ajudam no sofrimento dos outros, principalmente nas questões materiais, né? A igreja é bem conhecida como aquela que faz projetos, da cesta básica e tal, mas eu estou falando mais nessa questão dos sofrimentos de ordem psíquica. E aí, eu fico pensando, né, como que é possível seguidores de Jesus serem, ao mesmo tempo, fomentadores de sofrimento? Como é possível, seguidores de Jesus, sermos preconceituosos ou insensíveis ao sofrimento das pessoas? E aí, esse texto aqui, eu acho que ele joga uma luz. E lembrando que Jesus, ele não fala isso sobre, direcionado a um público distante da religiosidade. Ao contrário, esse é um texto direcionado aos religiosos, ao público aproximado à fé judaica, e é para esse grupo que ele fala isso, e poderia ser dito para uma comunidade de fé cristã, tranquilamente, um texto como esse. Ou seja, esse texto aqui é para mim e para você. A gente, e principalmente no último texto que a gente vai ler, o último versículo, normalmente a gente pensa nos outros, mas é dito para nós. É sobre nós que está dizendo. Tá? Ele diz assim, então: não julguem para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga, uma madeira grande que está em seu próprio olho? É um modo exagerado de dizer que você percebe os detalhes no outro e não percebe as coisas gritantes em si. Como você pode dizer a seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tira primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Então, primeiro ponto aqui, a gente vê que Jesus, ele diz que para que alguém se julgue apto a julgar o outro, ou seja, só julga quem está numa posição acima do outro, hierarquicamente acima do outro, a tal ponto que eu me sinta num lugar de julgar o outro, de avaliar o outro, porque isso é importante, tá? A gente tem concurso para juiz, e há vários juízes, e eles precisam julgar mesmo. E eles julgam por quê? Porque a minha opinião vale menos que a opinião dele. A opinião do advogado vale menos que a opinião dele. E é isso mesmo. Ele é contratado porque para assumir uma posição em que a opinião dele
é mais importante do que a opinião dos outros. Ela precisa ser fundamentada, mas quando houver discordância, a opinião dele vale mais do que a dos outros. E sabe qual é o problema disso? Vários. Mas tem que ser assim, porque tem que ter uma voz que vai definir. O problema é quando eu me coloco no lugar de juiz nas relações cotidianas, porque eu me percebo acima dos outros. E aí, o que Jesus fala? Essa postura, ela tem um surgimento, uma fonte que faz brotar essa postura arrogante. E qual é? É uma recusa de se ver. Eu consigo detectar, e isso é ótimo, tá? Não tem nenhum problema em detectar o cisco no olho do irmão. Ou seja, o fulano, a gente percebe os erros dos outros, não é ficar, sabe, mas a gente percebe os erros dos outros, como as virtudes do outro, isso faz parte da vida, tem a ver com a nossa sensibilidade. Não tem nenhum problema nisso, nenhum. Desde que você não se sinta melhor do que os outros por conta disso. O problema é quando a gente se recusa a enxergar quem somos, a perceber os nossos defeitos. E isso é profundamente adoecedor para quem convive com gente assim. Por quê? Porque a pessoa percebe-se sempre correta. Eu consigo perceber o cisco, mas não enxergo minha trave, meu vírgula. Eu não consigo perceber. Eu estou vendo que a roupa dele está com uma sujeirinha. E eu tô nu. E eu acho que eu estou vestido, mas no fundo eu estou nu. E eu estou achando que a roupa dele não está combinando. Se eu não vejo a minha nudez e percebo o equívoco da combinação da cor da roupa do outro, eu vou me perceber sempre correto. E não tem nada mais cansativo do que na convivência cotidiana lidar com gente que acha que está sempre correta. Isso é adoecedor, porque uma pessoa sensata vai falar assim, errei, erro, e o outro que não se enxerga fala assim, eu estou correto. E ela é capaz de pontuar erros o tempo todo, não vai pedir desculpa porque não erra. Vai criar um nível de rigor absurdo na convivência, porque não erra. E vai acreditar que para não errar basta não querer, porque ele não erra. E ele não erra por quê? Porque ele tenta acertar. E consegue. O outro erra por quê? Porque não tenta. Porque se tentasse como eu, conseguiria acertar o tempo todo como eu acerto. Ou seja, é um inferno conviver com uma pessoa assim. Por quê? Porque eu sou pecador e a pessoa acha que é Deus. E aí, como as pessoas criticam, né, o juiz que se acha Deus, tem gente que se acha Deus, porque acha que está sempre certo o tempo todo. Percebe como que isso é adoecedor na convivência? É adoecedor. Eu espero, em nome de Jesus, que na sua vivência familiar, porque é onde a gente mais sofre com isso, com esse verdadeiro inferno, que haja sensibilidade espiritual para você falar assim, olhar no espelho assim, Remi, é isso mesmo? Eu falo, é isso mesmo. Eu queria ser melhor, mas não consigo. Até quero e vou tentar, mas conseguir eu não consigo. Entende? E tá bom, porque aí eu vou pedir desculpa, vou tentar acertar, vou pedir desculpa, o outro vai errar, eu falei, é isso mesmo, tentou, o negócio é sinceridade e tentativa, vamos junto. Entende? Cria-se um clima misericordioso, vira algo mais aproximado da pretensão celestial e não a pretensão infernal. Perceba que essa recusa para se ver é algo de todos nós, porque é ruim ver os nossos defeitos. E a gente tenta fazer de tudo para não ver. Só que isso é um problema espiritual, emocional, familiar, etc. A gente precisa olhar e perceber que a gente tem problema, erros e, enfim. E aí, dentro dessa esteira, a gente
E aí eu quero pensar no sofrimento que vem desse olhar mais preconceituoso que às vezes tem na gente, meio arrogante. Porque a gente se depara com algumas falas e comportamentos na sociedade, no outro, que trazem desconforto para a gente. Eu estava conversando com um amigo e eu falei assim, pô, que bom que você está conseguindo enxergar você e vendo as suas imaturidades. Porque tem umas coisas que são muito imaturas em nós, mas é a realidade. Tem gente que tem medo de barata. É um animal minúsculo, que se eu bobear e pisar, eu mato. Mas aquele bicho andando, tem gente que apavora. Eu sinto nojo daquele bicho quando é grandão, eu sinto. Mas assim, tem gente que tem medo. É absolutamente absurdo, mas é real. É real. Tem gente que tem medo, depois de adulto, de falar em público, tendo coisa para falar. Você vai falar, mas isso é imaturo. Mas é real, gente. É real. Entende como que é real? Um monte de coisas que não precisariam ser, mas são, e a gente precisa assumir que tais posturas nos angustiam, nos incomodam, e assim também a postura de outros nos incomodam. Se não houver reflexão sobre o que o outro faz e que gera desconforto em nós, isso vai gerar o que a gente chama de preconceito. O que é o preconceito? É a diferença no outro que me incomoda, que eu não consigo nomear o que é isso que me incomoda, mas que me incomoda, e eu, por não entender, eu falo que o problema é do outro e não meu, porque o preconceito é um problema meu, ou da sociedade, não é do outro. Então, quando a gente vive isso, quando eu não consigo reconhecer o que eu sinto, os incômodos que eu sinto, eu jogo isso para o outro e falo que o problema é o outro. Aí eu falo que o outro fala alto demais, fala baixo demais, tem um cabelo assim, tem uma cor desse jeito, e aí tem posturas que eu não concordo. E o que a gente faz, como isso eu não reconheço em mim, eu não me enxergo, né? Eu não reconheço em mim, eu exijo que o outro seja diferente e eu me torno insensível com o outro. Então, é possível. Tem uma série de coisas que eu nunca sofri e não vou sofrer. Eu não sei o que é ser negro, por exemplo. Tem um sofrimento do negro, gente, no Brasil. E se você não tiver esse olhar para si, se você não perceber a realidade, você se torna insensível a ela, porque você acha que tudo é simples, basta querer, e fala assim, não, o negro tem suas oportunidades, é só enfrentar, vai em frente, e ok. Mas não é simples assim. Eu não sei, eu saio de casa sem documento. Isso é impossível para um negro, homem negro. Eu vou para a rua e saio sem documento. Às vezes saio até, eu até melhorei, mas eu saía com a camisa que eu tivesse, despenteado, do jeito que fosse. Isso para um negro é impossível, porque ele vai ser parado pela polícia. Ele tem que se arrumar e sair com documento. Eu nunca nem pensei nisso. Mas o negro sabe disso desde criança. Tem que sair com documento, tem que sair arrumado, porque senão vai ser parado pela polícia. É um sofrimento isso. E sai arrumado. Eu conheci um cara que ele falava que ele só saía de casa com um livro na mão. Porque se ele saísse sem um livro na mão, ele era parado pela polícia. Com o livro na mão, ele passa direto.
Se a gente não tiver sensibilidade, a gente não vai perceber o sofrimento do negro. Se a gente não tiver sensibilidade, a gente não vai perceber o sofrimento da mulher. Outra coisa que eu também não sofro. Mas tem o sofrimento da mulher. Eu, como psicólogo, atendo algumas, e aí uma delas que eu atendo, ela é engenheira, fala assim, só tem homem no meu meio. Está mudando, mas só tem homem. E ela é mulher negra. Ele falou, é uma luta, porque eu tenho que provar o tempo todo. Não basta eu ser bom, eu tenho que provar o tempo todo, porque eu estou num lugar que não é meu. Sou negra e sou mulher, num ambiente que é de homem, branco. Tem um sofrimento aí que eu não sei o que é esse sofrimento, gente. E se eu não estiver sensível, eu não vou valorizar o sofrimento do outro. Assim como tem gente que não se sensibiliza ao sofrimento da criança e do adolescente. A criança chega e a gente fala, não sabe nem o que é sofrimento, vai saber quando ficar adulto. Gente, o sofrimento é proporcional à realidade da pessoa. Tem gente adulto que tem medo de barata. A criança tem medo do escuro. A criança tem medo, sofre com um monte de coisa. E se a gente não tomar cuidado, a gente banaliza o sofrimento das crianças, que é real. Eu não sei se você lembra disso, mas eu lembro dos meus sofrimentos infantis. Vai você entrar numa escola nova, vai, enfim, tanto sofrimento, e a gente banaliza, porque a gente fica referenciado só pela gente. Sabe, eu não enxergo meus falhas, minhas angústias, eu não consigo perceber o que me afeta, e eu fico no meu mundo, e eu não vou para o mundo do outro, me percebendo numa relação de equivalência, mas como alguém que está acima, e se eu estou acima e eu supero tudo, o outro também supere, porque esse sofrimento nem se compara com o meu, ainda bem, mas é sofrimento. Na verdade, todo sofrimento é legítimo, gente. E a gente nem precisa concordar com posturas. O sofrimento dos homossexuais é muito real numa sociedade. Agora, imagina um homossexual mulher negra. É sofrimento em cima de sofrimento, em cima de sofrimento. E a gente precisa reconhecer. E a gente precisa ter uma postura de acolhimento, de misericórdia, e não de julgamento. E aí, meus amados, a gente precisa ter esse cuidado para olhar para a gente, porque senão a gente vai ficar mestres em perceber o erro do outro e não perceber o nosso. E aí vem uma fala que é duríssima de Jesus, que ele fala assim, olha, não deem o que é sagrado aos cães, né, tirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Não lance as suas coisas preciosas a quem julga, porque são cães e porcos que vão despedaçar vocês. Jesus está falando isso dos religiosos que julgam os outros. Esses são cães e porcos que destroem a vida de quem deixa que as suas preciosidades cheguem perto. Vi de igrejas que destroem gente, que as pessoas lançam as suas preciosidades e pastores e líderes como cães e porcos pisam e destroem. Entende como que isso é terrível? A gente se transformando naquilo que é mais odioso, que a gente não concorda. A gente não precisa concordar com as coisas. O que a gente não pode é julgar. O que a gente não pode é pisar. O que a gente não pode é desprezar. Repito, a gente não precisa concordar com as posturas. A gente não precisa achar bonito. Eu acho feio. Não importa. Eu não preciso concordar. O que eu não posso é julgar. O que eu não posso é pisar e destruir a pessoa. Entende? E quando a gente julga, a gente destrói a pessoa. Quando a gente não é sensível a perceber o nosso erro, a gente se torna insensível a perceber o sofrimento do outro. E aí a gente cria um clima de tamanha rigidez que a gente destrói
a preciosidade das pessoas. Vou repetir mais uma vez. A gente não precisa concordar. A gente não precisa gostar. O que a gente precisa é amar. E amar significa me colocar, na mesma posição de quem tem os seus erros, seus embaçamentos no olho. O outro pode ter menos ou pode ter mais. Mas a mim não cabe ficar fazendo esse juízo de valor. Ele é mais do que eu, ele é menos do que eu. Tem tanta coisa importante na vida. Percebam. E esse é um desafio. Ser cristão nos impulsiona a olhar para nós mesmos. E olha, que Deus te liberte da perfeição. Que Deus te liberte da exigência de ser certo em tudo, porque você não consegue ser. Que Deus te liberte disso. Que você possa olhar para o espelho e falar assim, eita, que trave no meu olho, hein? Deus, me ajude, porque eu tenho esse negócio, estou com 54 anos, no meu caso, né? 54 anos, eu vejo esse negócio em mim desde os 12. Estou há 42 anos, tentando diminuir, até diminuir um pouco, mas ainda está grande. Deus tem misericórdia de mim. E que quando eu olho para o outro, eu falo assim, caramba, não muda. Parece eu. Que eu tenha misericórdia na vida do outro, porque parece eu. Nessa caminhada conjunta de gente que tenta acertar e não consegue tanto. Que haja misericórdia sobre nós e sobre o outro. Eu não estou dizendo relaxamento, falar, é assim mesmo, acabou. Não! É tentar melhorar, é buscar em Deus para ser uma pessoa melhor, mais coerente, para que a trave no olho que tinha 1 metro passe a ter 80 centímetros e vai diminuindo, até o mínimo possível. Aí quando esse ficar pequeno, eu vejo, e tem mais esse aqui também, e aí assim a vida. É essa misericórdia com a gente e com o outro. Novamente, não é concordar nem com o nosso erro, nem com o erro do outro. Não é gostar do nosso erro, nem do erro do outro. Mas é parar de julgar. E no lugar ter misericórdia sobre nós e sobre o outro. Eu sugiro que você busque perceber onde você está sendo muito enrijecido na sua crítica, na sua percepção. E, ao mesmo tempo, poder usufruir de Deus, o acolhimento que leva sobre a cruz a exigência da perfeição. A exigência da perfeição foi cravada na cruz, junto com os meus pecados. E agora é a misericórdia e a graça que reina. De gente que tenta ser melhor todo dia. E mesmo tentando, ainda fica ruim de um jeito. Mas está indo. Que haja misericórdia em nós e no outro. Para que a gente possa olhar para o nosso sofrimento, que é real. E não adianta ficar comparando, porque se comparar, gente, tem gente que foi... tem gente que está vivendo na guerra, tem gente que foi sequestrada para tráfico de órgão, para tráfico sexual, enfim, tem desgraça para todo mundo é lado. Se eu for comparar, eu não posso nem falar assim, que chato. Eu não posso reclamar e não posso sofrer por... É assim que acontece? Não acontece assim. O seu sofrimento é legítimo, o do outro é pior? Muito, mas o seu é legítimo. É legítimo. Só não deve nos paralisar e não ficar comparando.
Agora, é essa misericórdia sobre o seu sofrimento e o sofrimento do outro, porque senão a gente vai banalizar o sofrimento do outro e a gente não vai conseguir enxergar o sofrimento do outro. Daí que a gente fica nessa luta desnecessária. Eu discordo, mas sofre muito. E a gente precisa fazer alguma coisa para ajudar. Eu me lembro, e aí com isso eu concluo, que assim que eu terminei a minha dissertação de mestrado, eu tinha tratado sobre a questão da prostituição, enfim. E aí, eu tentei, mas a coisa não andou, enfim, para a gente tentar um caminho para regularizar a profissão das prostitutas. Concordo? Não concordo. Agora, deixar essas mulheres, esses travestis e esses homens à mercê de dono de rua, não estou falando dos que têm dinheiro, mas o mais simples, à mercê de dono de rua, de policial corrupto, que faz um terror com essas pessoas, e são mortas e tal, tem que fazer alguma coisa para melhorar a vida delas. Concordo com a prática? Não, eu acho deplorável. Eu acho que é ruim. Eu não concordo. Eu estou falando da minha posição. Você é com você. Mas alguém tinha que fazer alguma coisa por essas pessoas. Porque é muito ruim o que essas pessoas vivem. Muito ruim. Eu não preciso concordar. Eu só preciso reconhecer que tem sofrimento ali. E se tiver como diminuir o sofrimento, vamos tentar. Eu me lembro que lá na época lá da missão em Copacabana, teve uma entrevista lá e eu respondi o seguinte, olha, se a prostituta, ela se transformar, ela começar a guardar dinheiro, já valeu a pena. Se ela cuidar da saúde, da segurança, poxa, muito a pena. Se ela conseguir se reconciliar com a família, der um jeito, muito bom. Se ela abandonar a prostituição, uau! Agora, se ela se converter, 10. Mas se for só a primeira, já valeu. Eu quero a última. Mas se for só a primeira, já valeu o esforço. Entende? É olhar o sofrimento, a dor da pessoa, assim como é preciso olhar para o seu sofrimento e para a sua dor, legítimos. Tem gente que vai entregar para Deus isso, e Deus vai fazer um trabalho bonito nisso. Tem gente que não. Agora, eu não preciso concordar, e não preciso mesmo, eu posso ter as opiniões mais radicalmente contrárias, mas profundamente amorosas. Que Deus nos abençoe, porque não é simples esse caminho. Não é simples. Que Deus nos abençoe, nos conduza, nos oriente, nos dê da sua graça, da sua misericórdia, e que a gente consiga amar as pessoas. E que a gente consiga sair desse lugar de juiz, e que nunca, em nome de Jesus, a gente se torne cães e porcos, a pisar nas preciosidades dos outros. E que a gente nunca transforme a nossa casa em chiqueiro, cheio de porcos pisando uns nos outros, mas que seja um ambiente de amor e de graça. Ore ao Senhor e coloque a sua vida diante dele, para que a sua casa, você, seja esse espaço de acolhimento, de amor, de graça própria de Jesus, e que haja acolhimento sobre os seus erros, porque no fundo a gente julga um pouco, a gente erra nesse processo. Deus nos abençoe, Pai. É o que eu peço. Que a gente aprenda a viver sob a Tua misericórdia, Pai. Que haja misericórdia entre nós, Pai. Que não haja acomodação ao erro, que a gente deteste o erro, que a gente busque melhorar, mas que a gente não despreze as pessoas, Pai. E nem a gente se despreza, Pai. Ajuda-nos a enxergar as nossas falhas, assim como a gente enxerga dos outros. E que ninguém julgue,
Ninguém se sinta superior ao outro. Mas que todo mundo, todos nós percebamos, Deus, que somos falhos assim como o outro, que a misericórdia circule, o acolhimento e os incentivos às melhoras. Que sejamos aqueles que estimulam as mudanças e não aqueles que pisam. Deus, livra-nos desse preconceito de não saber nomear, que a diferença incomoda, e aí eu falo que o problema está no outro, sem reconhecer que, sem perceber o que de fato nos incomoda nesse processo, e a gente se distancia da misericórdia e fica endurecido. Pai, não nos deixe ficar endurecidos, Pai. Que a semelhança de Jesus a gente consiga olhar para o sofrimento das pessoas e até chorar. E que esse sofrimento seja, assim como aconteceu com Jesus, sofrimento olhando para a vida de pessoas fazendo o que ele não concordava. Que haja misericórdia em nós. Pai, eu peço que as nossas casas sejam um espaço de misericórdia, Pai. Ajuda-nos nesse processo. A gente acaba sendo rigoroso. Que sejamos amorosos, Pai. Que a gente consiga discordar sem desprezar, Pai. Ajuda-nos nesse processo. E que nunca, Pai, essa igreja, nem cada um de nós, nos assemelhemos aos porcos e cães que pisam sobre as preciosidades dos outros, Pai. Seja com cada um de nós em nome de Jesus, Pai. Amém, Deus. Tem horas no sermão que eu dou uma intensificada, mas é só para provocar mesmo, tá? Quando eu falei assim, a casa vira um inferno, foi para provocar vocês. Eu não estou falando que a casa de vocês virou um inferno, não. Só para vocês perceberem para que lado está indo a experiência, tá? Aí depois eu tento falar da graça e desfazer, não sei se eu desfiz, mas é para que ninguém ficar pensando, caramba, minha casa é um chiqueiro, minha casa é um inferno. Mas é para provocar, para vocês trazerem para a vida de vocês a mensagem, tá bom? Então, estou desfazendo a casa e da vida de vocês, não. Um abração, meus queridos.